Arruma para ele ali. Fiquei. Excelência, só para adiantar, pela ordem, o Adrian vai responder as perguntas de Vossa Excelência, dos jurados e da defesa e não do Ministério Público. Ok, doutor, pode ligar. Adrian, bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor? Adrian José Calixto da Silva. Adrian, a sua qualificação, os dados pessoais já foram todos confirmados no processo, tá? Então eu vou passar diretamente ao mérito. O senhor vai ser ouvido a respeito dessa denúncia. Tem o direito de permanecer em silêncio, se não quiser falar, não é obrigado, tá? Ok. Eu passaria diretamente ao Ministério Público, mas a defesa já informou que o senhor não responderá às perguntas do Ministério Público, é isso? Isso. Tá, então passo a palavra à defesa, doutora. Adrian, bom dia. Bom dia. Primeiramente, Adrian, algumas questões pessoais, quero começar, antes da gente entrar nos fatos mesmo do que ocorreu nessa data. Você está com quantos anos hoje, Adrian? 22. Você está preso há quanto tempo? Já tem 1 ano e pouco já. Você tinha, então, 21 anos na época, quando você foi preso? Isso. Você morava com quem, Adrian? Com a minha mãe e com o meu padrasto. Certo. Morava onde com eles? Num sítio. Onde que fica esse sítio? Fica antes, chegando em Bom Sucesso. Certo. Você trabalhava? Trabalhava. Trabalhava com o que, Adrian? Trabalhava com mecânica. Onde? Em São Pedro. Qual o nome da mecânica? Ivaí Auto Center. Como que era o seu trabalho? Era o dia inteiro? Era meio período? Como que funcionava? Era o dia inteiro. Certo. Ô, Adrian, você alguma vez foi processado ou foi preso? Não, nunca. Nunca foi levado para a delegacia por nada? Nunca. Envolvimento com crime, algo assim, você já teve, Adrian? Não. Você ajudava sua mãe em casa? Ajudava. Adrian, você tem um cunhado, Sim. marido da sua irmã, né, que acabou de depor aqui, que respondeu ao processo com você um período, Sim. correto? Como que é o nome dele? João Vitor Rossetti. João Vitor Rossetti. O João é casado com a sua irmã faz tempo? Faz. Quantos anos, mais ou menos? Há uns 4 anos, né? Certo. Você tinha costume de frequentar a casa deles? Sim, todo dia eu ia lá. Saí do meu serviço e ia pra lá. Certo. A tua irmã, ela, na época, tinha filho pequeno? Tinha. Tem. De que idade, mais ou menos? Você se lembra? Eu uns 7 meses por aí, que eu tô 1 ano preso, né? Não sei muito a base. Certo. Adrian, entrando sobre os fatos, você conhecia a pessoa de Felipe? Você conhecia? Isso. Conhecia. Vocês eram amigos, inimigos? Amigos só. Certo. Costumavam sair juntos? Nós saía. Vocês costumavam usar droga juntos, alguma coisa assim? Sim. Que tipo de droga? Maconha. Certo. Alguma vez você teve algum problema, alguma briga, alguma rixa pessoal com ele? Não, nunca. Sabe se ele teve algum problema com o João Vitor ou com o Michael, ou com alguma pessoa? Não. Certo. Adrian, o que aconteceu nesse dia que vitimou a vida do Felipe? Você poderia contar pra gente o que se você se lembra, onde que você estava, o que aconteceu nessa data? Ok. Então, eu saí do meu serviço por volta de umas 5 horas, porque depende do movimento. Aí eu fui pra casa do meu cunhado, João Vitor Rossetti. Quando eu fui pra casa deles, eu encontrei o Felipe e a esposa dele lá. Quando eu cheguei lá, eu estava trocando ideia com o Felipe, com o pessoal que estava lá no local fumando maconha. A gente ficou trocando ideia lá. Começou a chuviscar, aí a mãe dele quis ir embora, porque ele estava de moto. Aí eles pegaram e foram embora. Certo. E depois? Depois eu fiquei na casa da minha irmã trocando ideia. Por volta de umas 6h20 por aí, o Michael esteve chamando eu
e o meu cunhado, que é o João Vitor Sete, para nós dar uma volta na cidade para fumar maconha. Tá, vamos fazer um adendo aqui. O Maicon, ele mora onde? Do lado da minha irmã. De muro com muro? Isso, Certo. Ele era amigo de vocês ali? era. Certo. Então, nessa data, ele chegou e chamou para vocês darem uma volta. Isso. E onde que vocês iam nesse dia? Vocês iam dar a volta na rua, em algum lugar específico? Na rua mesmo, na cidade. Certo. E daí vocês chamaram mais alguém? Como que foi? Não, só nós mesmo. Certo. E o Felipe, em algum momento, ele entra nessa história? Entra só quando ele ligou pra mim. Certo. Ele ligou para você ou você ligou para ele? Não, ele tinha ligado pra mim. Por volta de umas 8 horas. Certo. Falando o quê? Que queria parar a Marisa pra nós dar uma volta e trocar as ideias. Só isso que ele falou pra mim. Certo. E você ouviu a esposa dele hoje aqui depondo? Ela disse que aparentemente teria ouvido que ele recebeu a ligação. Sim. Você confirma que foi você ele que te ligou? Isso, ele que ligou pra mim. Tá. E aí, como que foi? Você passou a buscar ele? Isso, então, quando ele tinha ligado pra mim, aí eu busquei ele perto da casa dele, na esquina. Aí como meu cara tava junto, aí ele falou que não podia ir, né? Aí eu falei, beleza, porque ele tinha um filho pra cuidar, né? Aí eu entendi o lado dele. Aí eu deixei na casa dele, aí só fui eu e o Mike e o Felipe para a Marisa. Certo. E no caminho para Marisa, o que aconteceu? Então, quando nós estávamos indo para a Marisa, o meu carro começou a ferver, porque o meu carro tava com os pó bebendo no radiador, entendeu? Aí eu tinha que parar meu carro para me colocar água. Quando eu desci do carro, os meninos também desceram junto, começaram a bolar um beck. Aí quando eu tava pondo água no carro, só ouvi uns disparos, uns tiros, entendeu? Aí eu fiquei assustado com o barulho. Quando eu fui ver o que tinha acontecido, eu vi o Felipe com aquela situação. Tá. Adrian, os fatos ocorreram dentro de uma área rural, Sim, correto? correto. Pode explicar pra gente por que vocês entraram nessa área rural? Era normal que a gente, de vez em quando, ia lá fumar maconha, mas como meu carro tava fervendo, eu tinha que encostar meu carro para mim pôr a água no carro. Certo. E vocês fariam o consumo de maconha ali naquele local? Sim, Tá. Por quem que teria atirado no Felipe? olha, só tava eu, o Maicon e o Felipe. E eu tava pondo água no carro, mas quem tirou foi o Maicon. Certo. O Maicon, você sabia que ele estava armado? Não, Certo. O Maicon apresenta várias versões, Adrian, no curso do processo. Dentre elas assume, dentre elas nega, e nenhuma daqueles nega. Ele fala que foi você que teria atirado. não, isso é mentira dele. Você teria motivo para atirar no Felipe? Nunca, nenhum motivo. Não tenho nada contra ele. Você alguma vez teve envolvimento com... Teve arma de fogo ou envolvimento com alguma coisa violenta? Não, em nenhum momento eu tenho arma, não. Tá. Depois que isso ocorreu, o que aconteceu? Para onde que vocês foram? Depois que aconteceu, então eu saí daquele local, eu fui direto pra casa da minha irmã, né? Por causa do acontecimento. Porque eu estava com medo, né? Aí fui lá pra me despedir porque eu queria ir embora, né? O que esteve acontecendo. Aí como eu desci do carro, o Mike também desceu, aí fui despedir da minha família, né? Da minha irmã e do meu cunhado, João Vitor Sete. Aí minha irmã chegou em mim querendo ir pro sítio. Aí eu falei, beleza, enquanto ela tá arrumando as coisas dela lá, o Mike ficou chamando lá fora, né? Aí eu só olhei pra fora pra ver o que ele queria, né? Aí ele ficou me implorando, querendo ir pro sítio também. Ficou querendo, eu falei pra ele que não dava, por causa da situação que tinha acontecido. De tanto ele ficar me implorando, eu acabei deixando ele ir. Porque de vez em quando ele ia lá. Certo. E aí foi pro sítio, então, você, o Maicon, quem mais? E a minha irmã e meu cunhado. Tua mãe e teu cunhado. A tua irmã costumava ir pro sítio por qual motivo? Era normal, final de semana eu ia lá. Como minha mãe trabalha na Aurora, né? E a minha irmã também, quer dizer, não mais, né? Mas como é meio longe, meio distante, de vez em quando minha irmã ia lá visitar minha mãe. Pra pedir um apoio, porque a minha irmã tem uma criança, né? Certo. A sua mãe ajudava a cuidar do filho dela também? Isso, ajudava. Certo. Adriana, você já passou por alguma situação parecida? Nunca passei por essa situação que eu tô passando. Você chegou a pensar em chamar a polícia, fazer algo assim? Ah, naquele momento eu fiquei com medo, né? Apavorado, né? Eu não sabia o que fazer, né? Naquele momento. Só sabia que eu tinha que
embora, sei lá. Eu já não tinha nem o que falar naquele momento. Sabe se o Maicon já teve problema com o Felipe? Então, que eu fiquei sabendo quando eu tava na rua, nas antigas o Maicon tinha uma rixa, uma briga com ele, entendeu? Nas antigas. Mas pelo menos, pelo que teve acontecendo no dia, eu pensei que ele já tinha resolvido a rixa deles, entendeu? Entendi. Em algum momento o Maicon justificou para você porque teria feito isso? Não, ele não justificou pra mim. Ele falou que o problema era dele, aí eu deixei ele quieto, né? No sítio, no outro dia, você foi para trabalhar que horas? Eu saio porque, como é meio longe de lá, eu saio de lá por umas 6 horas. Certo. O Maicon foi embora, ficou lá? Então, ele foi comigo. Aí eu deixei ele na casa dele e eu fui pro meu serviço. Certo. E depois disso, o Adrian, você teve mais algum contato com ele ou nunca mais teve contato? Não, aí não tenho mais contato com ele. Tá, aí a polícia chegou para conversar com você e encaminhar para a delegacia. Nesse momento, o Adrian, você teve em algum momento contato com o menor na delegacia? Não, nós ficou separado. Vocês ficaram em sala Isso, separada? todo momento separado. Viatura, vocês foram em viaturas separadas Tá ou bem, iguais? separado. O Adrian, vou perguntar bem específico agora. Em algum momento você quis participar da morte do Felipe? Não. O Felipe, você considerava ele que grau de amizade? Se viam muito? Ah, amigos mesmo. Que ele, de vez em quando, eu ia na casa da minha irmã, eu trombava ele lá, nós trocávamos umas ideias, só isso. Michael, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar na sua defesa? Então, por enquanto só isso, mas eu sou inocente. O que o Michael tá falando contra mim, jogando contra mim, não tem nada a ver com isso, entendeu? Que ele falando que eu emprestei arma pra ele é mentira dele. Pra minha parte é só. E só mais uma pergunta. Na sua casa foi localizado umas munições, que aqui tem um laudo, não corresponde com as munições do crime. Mas por que você tinha munições lá? Aquelas munição foi... Faz muito tempo que eu achei, eu nem lembro onde que eu achei, mas eu achei mesmo e peguei mesmo e deixei lá. Faz muito tempo que tá lá em casa. Certo. Pela minha parte é só. Satisfeito, excelência. Ok, jurados, alguma coisa? Não? Finalizar então, Lucas. Pode voltar lá então, Adra. Doutora, quer um intervalo? Vou falar antes? É que o almoço ia chegar às 11h30. Então, nos termos do artigo 5º, 37 da Constituição Federal, que garante a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, e de conformidade com o julgamento feito pelos senhores jurados nestes autos 309-51/2024, em que autor Ministério Público e acusado Adrian José Calixto da Silva passa a proferir a seguinte decisão. O acusado Adrian foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 29, primeira conduta, 244B, parágrafo 2º do ECA, combinado com o artigo 29 do Código Penal e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Na presente sessão foi submetido a julgamento com observância das formalidades legais pertinentes. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram condenar o acusado pelos 3 delitos descritos na pronúncia. Diante do exposto, atento ao soberano veredito do colendo Conselho de Sentença e pelo que dispõe o artigo 492 do Código de Processo Penal, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado Adrian José Calixto da Silva como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal,
Artigo 244-B, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o artigo 29 do Código Penal e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Vou fazer um breve resumo da sentença, ela vai ser lançada ao processo, mas só para não ficar muito cansativo, porque ela tem 30 páginas. Em relação ao crime de homicídio qualificado, uma das circunstâncias judiciais foram consideradas como desfavoráveis, no caso, as consequências do crime, devido ao fato de que a vítima contribuía financeiramente com a sua genitora para custear as despesas mensais da família. Ainda o fato gerou forte abalo psicológico na família da vítima, especialmente a avó, a namorada e a genitora, como se nota dos depoimentos prestados pelas duas primeiras neste ato. Junto jurisprudências a respeito do tema. Então, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, aplico a pena base neste crime de 14 anos e 3 meses de reclusão, equivalente a um oitavo entre a diferença das penas máxima e mínima previstas em abstratos para o delito. Incide a atenuante da menoridade relativa, pois o acusado possuía menos de 20 anos à época dos fatos, razão pela qual atenua a pena em 1/6, mas sem abaixar do mínimo legal, com fundamento na súmula 231 do STJ. Então, neste crime, ele fica definitivamente condenado à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado. Pelo crime de corrupção de menores, não há circunstâncias judiciais ruins, tem uma causa de aumento de pena, então ele fica condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto. Eu aplico o concurso formal entre a primeira e a segunda conduta, resultando em 13 anos e 4 meses de reclusão, somando-se as penas, porque se eventualmente aplicasse 1/6, percentual de 1/6, a penalidade ficaria mais gravosa. E pelo crime de posse de arma, fica condenado a pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa. Assim, somando-se as penas dos 3 delitos pelo qual foi condenado, fica definitivamente condenado a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 10 dias multa. Em regime fechado, também declara a detração do período que ele se encontra preso provisoriamente. Nas disposições finais, a prisão preventiva é mantida, determinada também a execução provisória do julgado. Na parte da reparação dos danos, que foi requerida pelo Ministério Público, está sendo reconhecido a existência de danos morais em favor da mãe da vítima e condenando o acusado ao pagamento de R$10 mil em favor dela. Os artefatos bélicos devem ser destruídos, encaminhados ao Exército para destruição, e o aparelho celular apreendido devolvido ao proprietário. Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações devidas. Espeça-se guia de recolhimento. Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do artigo 15.3 da Constituição Federal. Encaminhe os autos ao contador para cálculo das custas e multa. Dou esta sentença por publicada nessa sessão e as partes por intimadas. Registre-se, Jandaia do Sul, 21 de fevereiro de 2025. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrado.